Olá, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje vamos ler o Salmo 103. Esse salmo para mim é um dos mais lindos da palavra de Deus. Diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as suas doenças. Eu falei nossos pecados, mas os seus pecados. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados, do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor, vocês, anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Então, Deus me deu até uma música, que eu vou deixar aqui no final dessa meditação, com esse salmo. Então, aqui o Senhor está nos levando a sermos gratos a Deus, a bendizer o Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. E nós temos que fazer isso com todo o nosso ser. Primeiramente, não se esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Como que nós somos abençoados? Se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que mais de 90% das coisas da sua vida são boas. Algumas poucas partes da sua vida é que você pode estar passando por dificuldades. Às vezes a gente está com um problema e a gente acha que a nossa vida está toda ruim. Na verdade, não. Na verdade, você tem um problema que você precisa resolver. Todos nós, todas as pessoas do planeta Terra têm problemas. A gente não pode achar que a nossa vida é ruim, totalmente ruim, por causa que nós temos um problema. E nós temos dias bons e dias maus, como diz a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal. Então nós temos dias maus, temos dias bons, e não é por causa dos dias maus que nós vamos achar que nossa vida é toda ruim. Todos nós vamos passar por dias maus. Todos nós vamos passar por aflições.
Mas isso não significa que a nossa vida seja ruim. Nós temos que parar de vez em quando nós estivermos tristes, porque muitas vezes a gente fica triste por coisas, às vezes, tão banais. E parar um pouquinho para refletir nas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? Se nós formos contar, se eu for escrever um livro falando das bênçãos, vai ser um livro bem grande, porque Deus me deu tantas coisas boas, tantas bênçãos em toda a minha vida. Depois que eu conheci Jesus, Ele mudou tanto a minha vida, Ele me abençoou tanto em tantas coisas. Eu falo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Isso parece uma coisa óbvia, mas eu falo na questão de tudo que eu tenho, eu consegui por oração, pedindo a Deus. Coisas mínimas da minha vida e coisas pequenas e grandes, todas elas foram por meio de oração. Eu falei que a minha lista aquelas listas que a gente faz de sonhos, Deus já realizou 99% de todos os sonhos que eu tinha. Então, falta ainda 1%. Esse 1% é muito pequeno diante de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Então, cheguei a um ponto na minha vida que é claro que eu ainda tenho sonhos, eu tenho objetivos, mas aquilo que eu mais pedia no passado, as coisas que eu pedia muito ao Senhor, a maioria delas Ele já me deu. Ele me abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas mesmo você sendo uma pessoa de Deus, andando nos caminhos do Senhor, nós vamos ter dias maus, dias difíceis, problemas, né, na nossa vida. A gente tem que achar isso natural, isso faz parte da vida. Pessoas emotivas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu choro por qualquer coisa, principalmente quando eu estou falando, Deus está falando comigo, né? Quando eu estou lendo a Bíblia, meditando a palavra, e o Senhor fala comigo, eu sou bem emotiva, eu choro, mas isso não significa tristeza, né? Deus não quer que a gente viva chorando de tristeza, mas quando você ouve a voz de Deus, não tem como você não se emocionar. Mas o Senhor encheu a minha vida de bênçãos e eu tenho certeza que Ele encheu a sua vida também de bênçãos. Ele é quem perdoa todos os nossos pecados, todos eles. O Senhor é misericordioso, compassivo, muito bondoso. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Imagine se Deus fosse nos tratar como nós merecemos. Você pecou, Ele vai lá e te condena. Ele não é assim. Ele dá tempo para que a gente se arrependa, Ele é paciente, benigno. E o Senhor Jesus disse que nós temos que aprender com Ele. Aprendermos a sermos mansos como Ele é manso. O manso, ele é diferente do bravo, né? A gente vê a diferença entre um cachorrinho bravo e um cachorrinho manso. O manso, ele é acessível, ele é tranquilo, ele não se ira facilmente. A maior parte da sua vida é de paz. O irado, a maior parte da sua vida ele está nervoso, irritado, não é acessível, fica bravo com qualquer coisa, se descontrola com qualquer coisa. Então, mas gente, vamos parar para pensar. Manso não é aquela pessoa que não tem reação. Já viu aquelas pessoas que não têm reação de nada? Pode estar caindo no mundo, elas continuam do mesmo jeito? Não é isso.
Se você for analisar a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Você viu o que Moisés fez? Depois você dá uma lida lá. Primeiro ele tinha sede de justiça. Ele matou um egípcio. Depois ele foi, quando ele foi libertar o povo de Israel, o povo começou a adorar os ídolos. Moisés, junto com outras pessoas, mataram um monte de gente dos idólatras. E ele era o homem mais manso da terra. Então, o fato de... Não estou falando que a gente tem que matar, não. Hoje nós não matamos ninguém, não. Mas eu estou falando que o homem manso, uma pessoa mansa, não significa aquela pessoa que não tem reação diante de uma injustiça, de forma nenhuma. Jesus, quando chegou no templo e viu os cambistas vendendo, ele era manso, mas ele pegou um azorrague, e saiu batendo e tudo, botando todo mundo para fora e mandando todo mundo embora, chutando as mesas. E ele era manso. Então, ser manso não é ser uma pessoa acomodada, uma pessoa que vê as coisas erradas e não faz nada, e não toma decisões importantes. A sede de justiça é uma característica de uma pessoa de Deus. Ele disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, a mansidão, ela não pode paralisar a sua sede de justiça. É claro que a gente não faz justiça com as próprias mãos, mas a gente não pode justificar a nossa acomodação com a nossa mansidão. Ser manso não significa ser uma pessoa acomodada, que não reage às coisas que são importantes de nós reagirmos, de tomarmos decisões. Então, manso é aquela pessoa que a maior parte da sua vida ela é tranquila, ela é tardia em irar-se, ela não se ira facilmente. Mas na hora que precisa de tomar uma decisão importante, de assumir o controle das coisas, ela assume. Jesus era manso, mas também tinha hora que ele se irava muito. Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele também se irava muito, às vezes. Então, não pense que mansidão significa ausência de ira, não. Mansidão, uma pessoa para ser considerada mansa, é uma pessoa que a maior parte do tempo, ela é mais tranquila do que brava. Mas ela pode ter momentos de ira, sim. E a ira, em muitos momentos, principalmente quando nas questões de injustas, ela é muito necessária para colocar ordem nas coisas. Então, nós não podemos esquecer que o Senhor é aquele que enche a nossa vida de bênçãos, Ele perdoa os nossos pecados, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, Ele não trata a gente como a gente merece. Ele falou que Deus é bom com os maus e injustos. E nós temos que aprender com Ele. Que nós não podemos ser bons somente com as pessoas boas com a gente. Se você tratar bem só quem te trata bem, você não está fazendo nenhuma diferença. Porque até os gentios fazem isso. As pessoas de outras religiões, até que não tem religião nenhuma, não creem em Deus, elas também são assim. Elas tratam bem quem trata bem. Se nós cristãos somos pessoas que só tratamos bem quem trata a gente bem, a gente não está fazendo diferença nenhuma nessa terra. A diferença do cristão é fazer muito mais do que as pessoas normais fazem. A nossa diferença de cristão não é só na roupa que a gente veste, no linguajar cristão, na música que a gente ouve. A nossa diferença está no bom comportamento,
no amor, na misericórdia, no perdão, né? E sermos pessoas compassivas, bondosas com os outros. Nós não somos perfeitos, nem seremos, mas a gente se esforça para fazer o nosso melhor para as pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente se esforça para isso. Então, a nossa diferença não pode estar somente nas nossas roupas, nem nos nossos linguajar, né? Crentez, nem pode estar somente nas músicas que a gente ouve. Ah, não, eu não ouço música do mundo. Eu não visto roupa do mundo. A nossa diferença não está nisso. A nossa diferença está no nosso modo de viver, de tratar a Deus e as pessoas. É no amor que nós mostramos que nós somos discípulos de Jesus. Ele falou: vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então, a diferença do cristão está no amor e na pureza, na santidade. Não estou falando que a gente vai ser perfeito, não, mas que a gente tem que ter uma conduta moral exemplar, muito melhor do que a de todas as outras pessoas. A nossa forma de tratar os outros, sermos corretos, honestos, pessoas de palavra. Isso é o que Deus espera de nós. Ele perdoa todos os nossos pecados quando nós confessamos e nos arrependemos. E Ele cura todas as nossas doenças. Isso eu aprendi sobre a cura divina. Quando eu me converti, eu tinha um problema de refluxo. E foi ali que Deus me ensinou sobre a cura. Eu comecei a estudar sobre a cura, porque eu passava muito mal. Às vezes não conseguia nem dormir de tanto falta de ar que eu sentia por causa desse refluxo. E eu comecei a aprender a ler versículos na Bíblia que falavam sobre a cura de Deus. E eu entendi que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E eu comecei a chamar isso à existência. Eu comecei a declarar o que a palavra de Deus falava. E eu fui curada. Foi a minha primeira cura. Depois dessa cura, Deus me curou de todas as coisas que eu tinha, né? Durante esses, vamos dizer, uns 20 anos de evangelho, eu tive doenças normais, igual todo mundo tem. E todas as vezes que eu orei, Deus me curou. Porque eu aprendi o caminho da cura. Ele é aquele que sara todas as nossas doenças. Então, eu já tive problemas de crise de ansiedade. Deus me curou. Não vou dizer que eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou um pouco ansiosa ainda. Muito raramente eu tenho alguma crise de ansiedade, mas isso hoje, graças a Deus, é quase zero, praticamente. Porque Deus me sarou. Não só crise de ansiedade, mas outros problemas que eu já tive de estômago. Todas as doenças que eu tive, eu orei e Deus me curou. Então, eu aprendi o caminho da cura. E outra coisa, a gente acha que a cura é uma coisa imediata. Orou, agora Deus tem que me curar agora. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, você tem que orar e depois de orar é que você tem que manifestar a fé. Tem gente que acha que é só orar que as coisas imediatamente vão acontecer. Não. Depois que você ora, você tem necessidade de fé, mostrar fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Então, você age como se você já visse. Então, você começa a declarar aquilo que você crê. Embora você tenha sintomas, eu lembro que quando eu tinha o refluxo, eu falava assim: verdadeiramente, Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Mesmo sentindo mal.
Verdadeiramente, o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Obrigada, Senhor, pela minha cura. E eu falava isso, até que os sintomas foram desaparecendo, até eu ser curada. Eu aprendi o caminho da cura. O caminho da cura é isso, é justamente você declarar o que a Bíblia declara com fé e manter-se firme nessa confissão. A Bíblia diz, não abandoneis a confissão da vossa esperança, porque ela tem grande galardão. Então, ou seja, mantenha firme a confissão, até que aquilo se manifeste. Deus me curou também de um problema do estômago, que eu estava com dificuldade de engolir, justamente por causa desse refluxo que eu tive quando eu era criança. E eu passei uma provação muito grande, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. E foi a mesma coisa. Eu não fiz tratamento, fiz vários exames, mas detectou, né, que eu tive esse problema por causa do refluxo quando eu era criança. E eu consegui a cura por meio da oração, da fé. Eu lembro que o meu médico falou assim que não, isso não tem jeito, isso não sara assim. Mas eu sabia que era uma cura de Deus, por Deus. Então Ele sara todas as nossas doenças. Não tem nenhuma doença que o Senhor não possa sarar. Não há nenhuma dor que Ele não possa curar. Então, mas nós temos que entender que nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Nós estamos suscetíveis a adoecer, gente. Tem muita gente que acha que cristão não adoece, que cristão que está doente é por causa que está em pecado. Nós vemos a vida de Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas que sofreu coisas terríveis com a permissão de Deus. E para mostrar para nós que não é só as pessoas ruins que sofrem. Não só são as pessoas que estão em pecado que sofrem. Qualquer pessoa pode sofrer. Todos nós estamos suscetíveis a sofrimento. Isso faz parte da nossa vida. Mas o nosso Deus, nós temos acesso a Ele, nós podemos buscá-lo, buscar o seu socorro, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então, eu posso dizer essa palavra com toda firmeza. Ele cura todas as nossas doenças. Todas as doenças que eu tive, Covid e outras, todas Deus me curou por meio da oração. Deus me curou de todas as enfermidades que eu tive por meio da fé. Então, isso eu tenho plena convicção dessa verdade. Mas, por exemplo, existem casos que Deus não cura? Existem. Por exemplo, a minha mãe faleceu alguns anos atrás com uma doença, nós oramos e ela não foi curada. Mas a gente não sabe os planos de Deus, né? Os propósitos do Senhor. Então tem coisas que a gente não entende, mas eu creio que Deus pode curar todas as nossas doenças. Não é porque Ele não curou um caso ou outro por algum motivo que a gente não sabe. Ele tem os seus propósitos que Ele não pode curar a gente. Então a gente tem que manter-se firme. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre cura, o interessante é que nós observamos Jesus curando as pessoas que provocavam a cura. A cura vinha pelo poder de Deus, mas por meio da provocação da fé delas. Elas iam até Jesus. Elas buscavam a cura. Então, tem muitas pessoas que pensam assim, não, se Deus quiser me curar, Ele me cura. Não. Ele disse, não tendes porque não pedes. Pedes e não tendes porque pedes mal. Tudo que oração pedides, crendo recebereis. Então, muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. Então, se nós quisermos alguma coisa, nós temos que pedir. Tem coisas que vão demorar para acontecer, gente? Tem.
Eu posso dizer que tem coisas que Deus fez na minha vida depois de muitos, muitos anos de oração. Tem coisas que demoram, mas tem coisas que são muito rápidas. O tempo a gente não sabe dizer, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que perseverar. Eu acho que é a chave de todas as coisas, além da fé, é a perseverança. É você continuar tentando, até você conseguir. A gente não pode desanimar. A perseverança, ela tem que estar unida à fé. Muitas vezes a gente ora e quer que as coisas aconteçam no mesmo minuto, e se não acontece, a gente já não quer saber, mas não. A perseverança, ela tem que estar acompanhando a fé. Você ser persistente, insistente naquilo que você está buscando. Ele resgata a nossa alma da morte, a nossa vida da sepultura, e coroa de bondade e compaixão. Ele enche de bens a nossa existência, de modo que a nossa juventude se renova como a águia. Então, o desejo de Deus é cobrir a nossa vida com bênçãos e renovar a nossa juventude. A gente não pode largar a nossa vida para lá. Nós somos instrumentos de Deus nessa terra. Você não pode deixar de cuidar de você, da sua saúde, do seu corpo, da sua aparência. Você não pode se largar, se abandonar. Você é templo do Espírito Santo. Você é uma bênção, Você está aqui para ser usado por Deus, para abençoar outras pessoas. Você não pode simplesmente desleixar-se com a sua vida. Você tem que ser uma pessoa que cuida daquilo que Deus te deu. Então, Ele renova a nossa juventude como a águia. Então, nós temos que aprender essa questão da renovação, de sempre estar buscando melhorar e não entregar a nossa vida ao desleixo, deixar a gente de qualquer jeito, não querer melhorar, sempre estar estudando, sempre estar procurando conhecer coisas novas, sempre cuidando do seu corpo, da sua saúde, da sua aparência, da sua vida, sempre tentando melhorar. Nós somos pessoas de Deus, onde nós chegamos, a luz chega. Então as coisas têm que ficar melhores quando nós chegamos num lugar. Quando você chega em algum lugar, você faz a diferença naquele lugar que você chega. Então nós somos essas pessoas que chegamos para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o ambiente onde nós estamos, inclusive nós mesmos. Nós temos que sempre estar trabalhando para melhorar nós mesmos. Então, esse salmo, ele revela o amor leal de Deus. Como Deus é bom, como Ele é compassivo, como Ele é grande em benignidade, bondade. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas culpas. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Então, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele não é como nós. Nós somos pessoas muitas vezes impacientes, nós não temos muita paciência com as pessoas, mas Ele tem toda a paciência com a gente. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Nós não vamos abusar da misericórdia de Deus, mas entender que nosso Deus não é um Deus irado. Ele se ira, mas a Bíblia diz que ele demora para se irar. Ele não vive irado. Quando a Bíblia fala que ele se ira todo dia, é porque ele vê todo dia a injustiça. No meio de 8 bilhões de pessoas, ele vê muita injustiça todos os dias e ele se ira muito com a injustiça. Mas isso não significa que ele é irado.
O caráter de Deus é benigno, bondoso, manso e tardio em irar-se, grande em benignidade, compaixão. Nós temos que ser como Ele. Então, e Ele tem compaixão de todos aqueles que temem, que conhecem o Senhor. Porque temer a Deus, gente, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é conhecê-lo. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando que eu sei que uma pessoa conhece a Deus? Quando ela teme a Deus. Quando ela conhece a Deus. Nós conhecemos os atributos de Deus, tanto a sua bondade quanto a sua severidade. Então nós temos respeito pelo Senhor. Nós sabemos quem Ele é. Então nós temos que temer o Senhor, mas sempre nos lembrarmos de todos os seus benefícios, as suas bênçãos, porque às vezes a gente foca muito nos problemas que nós temos e esquecemos das outras coisas maravilhosas. Nós focamos às vezes no 1% da nossa vida que está com problema e os 99% que são bons e cheios de bênçãos a gente ignora. Então vamos focar nas bênçãos e é claro que os problemas também nós temos que cuidar, mas principalmente agradecer ao Senhor, viver com esse espírito de gratidão. Não se esquecendo de nenhum dos benefícios do Senhor, porque Ele é grande em bondade e misericórdia, Ele enche a nossa vida de bênçãos. Quantas coisas boas o Senhor tem dado para nós todos os dias. Só da gente acordar, ter uma casa, né? Ter um alimento, ter saúde e ter a nossa salvação, estar com o Senhor, ter a nossa família, né? Deus tem nos abençoado em tudo. Ele é maravilhoso. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando um dia muito feliz, muito alegre, cheio de bênçãos em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer você lembrar das coisas boas que Ele tem feito. Não foque tanto nas dificuldades, foque mais no que o Senhor tem feito de bom, porque aí você vai ter ânimo para lutar as suas guerras diárias, porque você vai se lembrar das vitórias que você já teve. Quando Israel chegou no deserto, eles esqueceram dos milagres que o Senhor tinha feito lá na terra do Egito. E começaram a resmungar e murmurar por causa de coisas banais, sendo que Deus tinha feito tantos milagres diante dos olhos deles, extraordinários. Isso acontece com a gente, comigo, com todos nós. O Deus que mostrou aquelas maravilhas no Egito, que abriu o Mar Vermelho, que fez descer pão do céu, que enviou cordonizes, água da rocha e coisas maravilhosas, uma nuvem de dia protegendo eles do sol, uma nuvem de fogo, né? uma coluna de fogo. À noite, eles viram essas coisas extraordinárias, mas na hora que eles tiveram uma necessidade, falta de alimento, sentiram fome, eles já começaram a achar que a vida deles era horrível. Eles queriam até morrer, voltar atrás, desistir. Eles se esqueceram das 99 coisas maravilhosas que Deus fez e focaram em um problema que eles estavam tendo. Esqueceram do que o Senhor fez. Então, nosso Deus, Ele sempre fala para a gente se lembrar e não se esquecer daquilo que Ele já fez, para que a gente tenha fé para vencer as dificuldades que virão à frente, porque Deus já nos deu vitória até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar, se nós mantivermos a nossa fé. Então, para a gente ter fé, a gente também tem que lembrar das coisas que o Senhor já fez na nossa vida. Então, que Deus te abençoe, me abençoe nesse dia. Fica com essa música no final. Medita nessa canção. Tchau.
Bendiga a alma ao Senhor e todo o meu ser o adore. Como um pai, Ele nos trata com seu eterno amor. Não nos retribui como merecemos, é compassivo e muito bondoso. Não fica ressentido para sempre. Ele é quem sara as nossas dores, quem perdoa as nossas transgressões. Ele resgata nossa alma da morte, nos coroa com bondade e compaixão. Ele resgata nossa alma da morte, nos coroa com bondade e compaixão. Ele leva para longe de nós todas nossas culpas. Quando nos arrependemos de verdade, Ele não nos acusa. Ele é quem sara as nossas dores, quem perdoa as nossas transgressões. Ele resgata nossa alma da morte, nos coroa com bondade e compaixão. Ele é quem sara as nossas dores, quem perdoa as nossas transgressões. Ele resgata nossa alma da morte, O Senhor tem seu trono no mais alto céu, mas anseia habitar dentro de nós. Ele enche nossas vidas com suas bênçãos e com seu amor